A responsabilidade é individual. O título já diz tudo, né? A responsabilidade é individual. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas ações. Cada um de nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Então, estejamos atentos ao que vai ser ministrado aos nossos corações, pois o Senhor fala conosco através de cada ministração, e que possamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Nós somos berianos, nós somos etadianos, é um povo que tem a Bíblia, tem os livros da Etade, tem a revista da escola dominical em suas casas, que você pode meditar em outra hora, em outro tempo, em que você houver necessidade de estudar determinados assuntos. Por isso nós somos diferentes. Nós não vamos por qualquer vento de doutrina, nós vamos pela palavra de Deus. Então vamos passar para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 até o verso de número 28. Eu vou ler os pares, a noiva do cordeiro lê os ímpares. Amém? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas os ímpios converterem todos os seus pecados que cometeram, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não a desejo, antes que me converta de seus pensamentos. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, O caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o seu caminho direito. não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertei-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando juízo e justiça, consagrará este a sua alma em mim. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Vamos estar chamando agora o pastor Alisson, que estará ministrando a lição de hoje. Vamos orar. Vamos a nossa mão para que o Senhor renove o Senhor use como instrumento de Deus para ministrar esta palavra. Pai amado, Pai santo, já adoramos o Teu nome. Já fizemos a leitura da Tua palavra com reverência, pois a Tua palavra é poder, a Tua palavra é vida, a Tua palavra tem toda a autoridade neste lugar. E portanto agora, ó Pai, já apresentamos o Teu servo, pastor Alisson. Toma-o em Tuas mãos e enche-o do Teu Espírito Santo.
Coloca as palavras no lábio do teu servo, aquilo que nós precisamos ouvir, para não errarmos o alvo, Senhor, mas sim vivermos em obediência à tua palavra. E que o Espírito Santo nos convença a obedecer a tua palavra, Senhor. E que todo nosso eu agora caia por terra. E a tua vontade, Pai, prevaleça neste lugar, papai. Pois sabemos que a tua vontade é perfeita, agradável e boa, Senhor. Por isso, meu Deus, usa o teu servo agora, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. O textório, Ezequiel 18, 23 e... A alma que pecará, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Verdade prática, 3 e... Para Essa é a responsabilidade individual, a palavra de Deus. As pessoas falando exatamente como a ideia de Deus é determinada como um nível de tempo. Yes. Vocês estão cansados, né? Vai tomar assento. Quem trabalhou já ontem? Comentou aí nós. Voltar agora, voltar à velha rotina, é mais um outro trabalho, né? Uma pergunta para os irmãos. Vocês já subiram na balança esse ano? Você já subiu? É corajoso, cara. Normalmente durante as férias acontece alguma coisa. Durante as férias, normalmente comigo, não sei que depende quanto a vocês. Durante as férias, tipo, a gente entrou em férias, teve o Natal, teve o Ano Novo, teve a ceia de Ano Novo, depois você vai passear. O que acontece? Comemos? Bastante. E aí, quanto foi que vocês aguentaram esse ano? Normalmente todo feriado eu aumento 1 ou 2. Esse ano eu não tive coragem de subir ainda na balança, né? Mas vocês já subiram já? Não. E quantos aumentaram? Tem que ser sincero. Amém. Sabe o que é? Mas a melhor coisa é comer mesmo, Salomão fala. Não tem nada melhor que é comer, Salomão fala. Sabe por quê? Aleluia, agradece. Tipo, a ideia aqui é central, é quando você aumenta de peso, sabe? Que Ezequiel vai falar, você engordou. A culpa é da sua mãe que comeu demais. A culpa é da festa que teve muita coisa para comer. A mensagem hoje que vai falar a responsabilidade é individual. Quando você engorda, a culpa é de quem? Da pessoa mesmo. Mas o que eu... Depende. Sabe o que acontecia com o povo de Israel? Falaram, a gente está gordo por culpa dos nossos pais que comeram demais. Os nossos pais que eles aproveitaram o banquete, fizeram tudo que eles queriam e por isso a gente chegou a engordar. Essa é a ideia que vai ser tratada. Vamos lá, a introdução diz assim: o ponto de partida dessa lição é uma máxima. Máxima? Como que seria isso aqui, certo? Máxima. A gente não usa essa palavra máxima. O que vocês maiores de 30 anos entendem como máxima? Não, desculpa, maior que 40 anos. Máxima. O que é máxima? Eu também entendi uma coisa. Velocidade máxima. É o topo. Não era topo, né? É uma coisa que era bem usada, eles falavam bastante isso. É um ditado popular, uma máxima usada entre os leis. Jeremias, que está escrito na revista. Entre os exilados da Babilônia, o que eles diziam? Na introdução está escrito: os pais, vocês têm então revista? Comeram as uvas verdes e a gente está com os dentes embotados. Eu nem sabia que se comer uva verde embotava os dentes. O que é embotar os dentes? O que é embotar dente? Java? Inchava? Manchava?
Acho que é mais ou menos isso, né? Os pais comiam as uvas e os filhos ficavam com o dente. Isso realmente acontece, sim ou não? Não, mas o povo falava isso. Ó, a gente está aqui no cativeiro, a gente está sofrendo por causa que os nossos pais pecaram. Por causa que eles fizeram o que não devia, por causa que eles desobedeceram a Deus, e por isso que a gente está no cativeiro. Voltando um pouquinho à nossa lição passada, o povo que estava em Jerusalém, o povo que estava lá no cativeiro, ele falava, Deus não vai castigar a gente porque nós somos... Qual que era a desculpa deles? Ele fala, não vai acontecer mais nada não. O castigo de Deus não vai chegar a destruir Jerusalém inteira. Porque nós somos? Quem que eles eram? Porque ele era o povo de Deus. Ó, eu sou povo de Deus, eu vou para a igreja, eu faço parte da família, que vai para a igreja e tal. Então eu estou seguro, não vai acontecer nada comigo. Primeiro, não vai acontecer nada por causa que eu faço parte de um grupo, faço parte de uma comunidade, faço parte de uma família que serve a Deus. Eles acreditavam nisso. E aqui agora eles estão falando, mas vocês estão realmente sofrendo. Vocês foram levados para o cativeiro. Vocês estão aqui no exílio e Jerusalém está sendo destruída. Por que isso? Isso é culpa... O que eles falavam? A culpa era... O que eles acreditavam? De quem que eles acreditavam que era a culpa? Dos pais. Sabe por que você está sofrendo? Seu pai. Sabe por que você está com esse problema? Sua mãe e seus parentes. Sabe por que está acontecendo essas coisas ruins na sua vida? É as circunstâncias que acontecem, por isso que você está sofrendo. E o que Ezequiel vai falar? Você nunca mais usa essa palavra. Você está sofrendo, é culpa sua. Tem um ditado que se fala, né? Por que nós sofremos, né? A culpa é das circunstâncias, né? E todas as vezes a gente tenta colocar a culpa em alguém. Por que você não estuda? Por que a gente não consegue fazer o que a gente não coloca a culpa nos outros? Sei lá. Por que você não é inteligente, tipo assim, né? Por que você não foi bem na prova? É por causa que eu sou burro mesmo. É de nascença. É herdado de família. Então, porque meus pais não deram, então eu também não vou conseguir. O que mais? Porque a pessoa... por que você comeu demais nas férias? É culpa que meus pais fez muita comida. Ele tem muita coisa para comer, então por isso que eu escolhi comer. É lógico que tem a parte da influência. Mas quem decide se vai comer ou não é você mesmo. Lógico, se você está numa família, numa casa, que a pessoa não tem chocolate, não tem doce, não tem muita coisa para comer, é mais difícil você tomar uma decisão que vai comer. Se você mora numa casa que tem bastante chocolate, bastante doce, bastante coisa para comer, é mais fácil você tomar uma decisão que você vai comer. Tem essa influência da sua família, essa influência de onde você nasceu, do ambiente que você vive, sim. Mas quem decide se vai comer ou não é a pessoa própria. O que acontece com o ser humano? Ele sempre tenta colocar a culpa em outra pessoa. Sempre fala, o culpado não sou eu, é culpa do ambiente. Por que você parou de... É a mesma coisa que... Por que você parou de frequentar a igreja? Por que você deixou de ir na igreja? Por causa que tinha uma pessoa lá que eu não gostava, culpa dela, eu saí de lá. É porque você parou de estudar? Que eu achava muito complicado e eu decidi parar. Você sempre dá alguma desculpa para tirar de culpa de você. A gente... esqueci agora. Taseki e de Seki. Taseki significa tá é de Tanin, outra pessoa. E Seki é de Sekinin, que é responsabilidade. Tem duas maneiras de você pensar. Ou você sempre pensa, Taseki no Kangai Kata, esqueci como que fala. Você sempre coloca a culpa em alguma coisa que não é você. E tem uma ideia de quando você pensar, você sempre coloca a culpa em você. O que acontece na sua vida é 100% responsabilidade sua. Responsabilidade? Responsabilidade de quem? Você fala mesmo, viu? É responsabilidade? Nossa. É nossa responsabilidade. Tudo que... Eu cheguei a ver uma vez um livro que fala que tudo que aconteceu na sua vida é responsabilidade sua. Tudo? Tudo.
independente das circunstâncias que você viveu, independente do local que você está, da sua família, das oportunidades que você poderia ter, tudo é responsabilidade sua. Lógico, há sim uma influência da família, influência do ambiente, influência das circunstâncias que te cercam, sim, mas quem toma a decisão é você. Daí que estava aquele famoso, o povo de Israel estava igual o pessoal lá do Brasil, posso falar do Brasil, né? O pessoal lá que fala que o bandido não é culpado de ter roubado, é culpa das circunstâncias, que ele não teve oportunidade, então ele não merece ir para a cadeia. A gente tem que educar ele de novo para que ele possa ter uma oportunidade melhor. Mas fala de novo. Enfraquecer. Mas a mesma ideia. A gente enfraquece não é culpa dos outros, é culpa nossa mesmo. E o que vai falar sobre tudo sobre esse estudo é sobre isso, né? Ezequiel 18:2 vai falar: o que tem de vós dizeis essa palavra acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas deles e os dentes dos filhos embotaram. Porque eles entendiam como isso? Deuteronômio capítulo 2, Êxodo 20, versículo 5, ali fala sobre o mandamento que Deus deu ao povo. Para falar, você tem que obedecer, obedece a meus estatutos, e no versículo 2, versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, fala: não te encurvarás a ela, nem servirás, você não vai servir outro Deus, porque eu, Senhor, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, os filhos, até qual geração? Terceira e quarta, vai ser porém, daqueles que me aborrecem. Se o pai pecou, então quer dizer que o castigo vai cair sobre o pai, o filho, o neto e o tataraneto, né? Bisneto. Então por isso que eles dizem lá, então o castigo que está vindo sobre nós não é culpa nossa, é por causa que nossos pais pecaram, nós estamos sofrendo a consequência que eles pecaram. Essa é uma ideia que eles falavam para se tirar a culpa de si mesmo. Temos que entender aqui. Ezequiel primeiro ele trata do castigo que virá sobre o mundo, trata sobre o castigo que veio sobre Israel, que a gente estudou, que o castigo, eles já tinham acumulado, Deus estava esperando eles se arrependerem, mas não deu tempo, eles não se arrependeram, então veio o castigo sobre ele, que a gente tem que arrepender enquanto ainda temos oportunidade. Mas o castigo vem sobre o povo de maneira geral, mas também vem sobre cada indivíduo. Lembra que nós estudamos que mesmo quando o castigo viesse para o povo em geral, aqueles que eram fiéis eram castigados junto com o resto. Sim ou não? Eles eram poupados, eles eram castigados junto com o resto. Eles eram poupados. O Senhor protegia ele no meio do castigo, no meio da tribulação, no meio da adversidade que viria. O Senhor protege aqueles que são fiéis. Então, o castigo estava caindo sobre o povo de Israel, sobre cada um, por causa que cada um permanecia no erro. Aqui que ele vai continuar falando, Deuteronômio 11, versículo 6 vai falar que eis que eu ponho sobre vocês a bênção e a maldição. Se você obedecer os mandamentos do Senhor, que hoje te mandei, você vai receber essas bênçãos. Se você não obedecer, você receberá essas maldições, certo? O povo ele já era ciente, mas o que pega aqui? Êxodo 20, versículo 5 fala: vai ser até a terceira, até a quarta geração. Mas está escrito realmente isso? Não está escrito isso? Então o povo está certo de pensar que eu estou sendo castigado por causa dos meus pais. Mas aqui fala daqueles que me aborrecem. Ou seja, o pai foi desobediente, o filho continua sendo desobediente, o neto continua sendo, vai receber sim, o Senhor vai vir visitar, vai receber as maldições da mesma maneira que veio lá de cima. Então quer dizer, existe maldição hereditária? Não. O que vocês acham? Há uns 10 anos atrás, acho que é mais, 20 anos atrás estava na moda fazer
quebra de maldição hereditária. Não sei se ainda tem. Hein? Mas o que o Senhor fala? Ezequiel, se você ler o Ezequiel 18, o texto que nós lemos. O pai aqui dessa história que nós lemos, ele era justo ou injusto? Ezequiel capítulo 20, da nossa visão. Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar é essa mulher, ele não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Yes. Se você começar a ler lá de cima, Ezequiel capítulo 18, versículo... Os pais como ele Suponhamos que, versículo 5, suponhamos que haja um justo, certo jeito, e ele não comer no santuário, e nos montes nem olhar para os ídolos, tal. Ele vai falando tudo que uma pessoa justa faz, certo? Esse pai é um homem reto ou bom ou mal, como diz assim, bom ou mal? Hã? Ele é bom ou mal? Ô gente, help me. É bom? É bom por causa. Haja um homem justo que faz o que é certo, direito, ele não come nos santuários que há nos montes, ele nem olha para os ídolos na nação de Israel, ele não contamina a mulher do próximo, não se deita com uma mulher durante o seu dia de menstruação, ele não oprime ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo, não comete roubos, antes dá comida aos famintos, fornece roupas para os despidos, ele não empresta visando lucros, nem cobra juros, ele retém a sua mão para não cometer erro, e julgar a justiça entre os dois homens. Ele age segundo os meus decretos, obedece fielmente às minhas leis. Este homem é bom, esse homem é justo. Com certeza ele vai morrer ou vai viver? Ele vai viver. Sobre a palavra do Senhor. Suponhamos que este homem, o filho dele vai ser o que homem? É um homem. Suponhamos que este homem tem um filho violento, que derrama sangue, faz o que é mal, detesta as outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. E daí vai falar tudo que o filho ruim vai fazer. Em versículo 13. E deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Ou seja, o filho que fez coisa errada, quem vai sofrer? O pai vai sofrer por causa do filho? Não, o pai fez certo, o pai tem a bênção. Não, o pai não vai sofrer por causa que o filho é ruim. E o filho agora não vai ser abençoado porque o pai é ruim, porque o pai é bom. Não tem essa coligação. E esse pai esse filho que é ruim, e eis que, supomos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todo o pecado do seu pai e comete, embora ele não os cometa. Ele não come e depois volta. O filho, ou seja, o pai, filho, agora é o neto. O neto agora vai fazer as coisas certas. Fala, não quero ser assim, não quero fazer as coisas erradas. Eu vou fazer o que é correto. Se ele estiver fazendo o que é correto, ele não vai morrer por causa que o pai fez o que é errado. Ele vai viver ou morrer? Viver. É o que Ezequiel quer dizer, não tem uma coisa assim a ver. Depende se você estiver continuando as coisas erradas que os seus pais fizeram, você vai herdar sim as maldições que eles fizeram. Mas se você não, eu quero obedecer ao Senhor, eu vou fazer o que é o correto, então não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que nós já lemos. Os pais não morrerão, Deuteronômio 24:16 vai falar, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um qual morrerá pelo seu próprio pecado. Cada um dará conta do seu próprio pecado. Existe sim a causa e efeito, até o que eu falei. Há sim a influência. Se você mora numa casa, o exemplo do chocolate, você tem uma casa que está cheia de chocolate, é mais fácil você comer chocolate. Se você mora numa casa que não tem chocolate, você vai ter mais difícil você comer chocolate. Por causa que tem a influência sim. Mas quem vai tomar a decisão de fazer isso ou aquilo é a pessoa em si. E você não pode colocar a culpa em ninguém. Cada um dará conta pelo seu próprio pecado. Jeremias, ele também falou, né? É a mesma coisa. Essas maldições hereditárias, então, existe, a gente já falou, existe a maldição hereditária, sim ou não? Sim ou não? Não. Não, porque o crente tem isso, que Deus, Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu amor. Mesmo que nós tínhamos herdado, nós herdamos uma coisa assim dos nossos ancestrais. Quando nós nascemos como... Quem que foi o primeiro homem na terra? Adão. O que ele fez? Pecou.
E aí tem o pecado original, daí a gente já ia tender para o pecado. E quando nós nascemos com essa tendência pecaminosa em nós herdamos isso, realmente. Mas quando nós tomamos uma decisão, não, eu decidi entregar a minha vida a Cristo. O Senhor fala aqui, Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco, morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos, por ele, salvo da ira. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando agora reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está escrito, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz. Porque assim, tipo, a maldição da família, a coisa que vem decorrendo e tal. Mas quando nós aceitamos a Cristo, tudo que a nossa vida, tudo que a gente pode ter carregado até, que a gente pode trazer conosco, quando nós entregamos a Cristo, as coisas velhas se passam. Você nasceu, agora você é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Você acabou de ser surgido. Agora não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Quando a gente se torna japonês, não sei, tem alguém que está estudando japonês? Não, só eu. Tá. Quando você vai querer virar japonês, é o seguinte, você vai lá no Home Kyoku e tal, eu quero virar japonês, e tem todo o processo. E quando você vai escrever, no meu caso assim, né, eles criaram um koseki para mim. E eu podia escrever o nome que eu quisesse lá. Ou seja, a partir daquele momento, nasceu o Alisson Shiyama, como japonês. Antes de lá, não existia. Mas, tipo, quando eu escrevi lá, eu assinei, e falou, então a partir de agora vai existir o seu koseki. E, tipo, aí que começava a existir o Alisson. O que antes disso não existia. Eles falaram, agora você tem que jogar a sua cidadania brasileira fora. É a mesma coisa que acontece conosco. Todo o nosso histórico, toda a nossa família que vem gerando tal, tá ligado até o Brasil, certo? Meus avós, tá? Tô ligado lá. Mas quando eu me torno japonês, aqui no Japão, eles criam um novo. Não tem mais essa ligação. As coisas velhas ficam para trás. Daqui é tudo novo. Não tem mais como ele, caçar. Quem que é o pai desse menino? Quem que é a mãe desse menino? Por causa que começou aqui comigo. Ou seja, como japonês, eu nasci sem pai e sem mãe. Eu nasci com, sei lá quantos anos que eu tinha, né? Eu já nasci com essa idade, por causa que esse foi o registro. E as coisas velhas não se importam mais. Não importa a dívida que possa ter meus avós, meus pais, não tem mais coligação comigo. Quando nós aceitamos a Cristo, como nós nascemos de novo, é a mesma coisa que acontece. Toda coisa que pode haver, toda maldição, todas as coisas ruins que podem acontecer nas nossas vidas, é deixada para trás. E agora tudo se faz novo. E a nossa vida, tudo agora depende das nossas atitudes. Por isso que a gente pode falar que não existe essa maldição hereditária. Fomos salvos através de Cristo. Isso já basta. Isso é o suficiente para tirar todo o nosso medo. Que não tem como ser lançada. Apesar que aqui a gente não vê tanto, né? Mas antigamente o pessoal tinha medo das maldições que poderia haver, dos centros de umbanda que tinha sobre o povo. E o pessoal fala, imagina se eu vou ser amaldiçoado e me vai perseguir. Quando nós estamos em Cristo, não importa mais as coisas do passado. Nós vivemos uma vida nova com Ele. Sobre a salvação a salvação a todo o ser humano. Deus quer castigar? Sim ou não? Deus gosta de castigar? Não. O que Deus quer? Ele quer salvar. Ezequiel 21, né? 21 ele vai falar. Mas, capítulo 18, Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Ele fala assim, o ímpio vai perecer, o ímpio vai morrer se ele continuar o seu erro. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu. Se o ímpio se converter, o que é se converter? Mudar de direção. Ou seja, eles estavam fazendo as coisas erradas, eles estavam prosseguindo o seu caminho. E por isso que Ezequiel fala, tudo que está acontecendo aqui, a culpa é sua sim. Você está sofrendo, a culpa é consequência das suas atitudes. Então, mas se você se converter, se transformar, mudar de direção, o Senhor, pela sua justiça que praticou, viverá
diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta aos caminhos e viva. O Senhor quer que você tenha uma vida nova. O Senhor quer cuidar de nós. Por isso que ele fala, vai perecer, vai morrer, tal, mas Deus dá a oportunidade para você se arrepender. A mensagem sempre vem, não é para falar, você vai morrer, não, é para te dar uma oportunidade para você se arrepender, porque senão ele nem falava. Porque nós temos a mensagem de esperança. Então o que vem aqui? Não coloca a culpa nos outros. A culpa é nossa, a nossa atitude. O que temos em nossa vida? Tudo que nós vamos fazer, a culpa é nossa. Estamos no começo do ano. O que a gente sempre faz no começo do ano? Você coloca objetivos de vida. Agora vamos lembrar então o ano passado. No ano passado você também colocou os objetivos da sua vida. Algo a já falou talvez seja, né? Uns deu certo, outros não deu, tal. Mas os que deu certo, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Foi graça? E os que não deu certo, a culpa é de quem? Nossa mesmo. Sempre nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Você não pode culpar as circunstâncias, não pode culpar o ambiente, não pode culpar a sua família ou a vida que te serve. Mas há influência sim. Eu não sei se eu contei para vocês a história do pai alcoólatra. Tinha um pai que tinha dois filhos gêmeos. O pai era alcoólatra, ele batia na esposa, ele era ruim em casa, e os dois filhos cresceram e estudaram. Passou, daí o homem que fez, não sei se é fato verídico ou é uma história, mas daí o homem que viu a história, depois de um tempo, ele voltou para esses dois meninos, falou, como que eles vão crescer numa casa assim toda desajustada? Um dos filhos cresceu, ele se casou, teve filhos, mas fazia a mesma coisa, ele é igual ao pai dele, ele bebia, batia da esposa e maltratava os filhos. O outro filho não, ele estudou, se deu bem na vida e construiu uma família agradável e progrediu. Daí falou, qual que é a diferença? Os dois cresceram no mesmo ambiente, os dois cresceram sobre a mesma influência, os dois tiveram a mesma oportunidade. Qual que é a diferença desses dois? Ele foi perguntar, por que você ficou dessa maneira? Por que você se tornou alcoólatra como seu pai? Ele falou, porque eu ouvi o meu pai. E o outro, por que você tornou? Porque eu ouvi o meu pai. A mesma coisa. E o mais outro, eu vi o meu pai falando, eu vou ser igual a ele. E o outro fala, eu vi o meu pai falando, não vou querer ser igual a ele. Pode ter as mesmas circunstâncias, o mesmo ambiente, a mesma oportunidade, mas a atitude que nós tomamos em frente a essas circunstâncias que mudam a nossa vida. Se você se deixa levar, já que é assim, é shoganá. Então, uma das palavras que às vezes nos ajuda muito, mas às vezes nos atrapalha é essa, o shoganá. Fazer o quê, né? É assim mesmo, deixa eu levar com a barriga. E você deixa levar. Aquelas pessoas que mudaram a sua vida, aquelas pessoas que mudaram de atitude, foi aquelas que falaram, eu vou querer me transformar. Eu não quero viver mais dessa maneira. Quando nós aceitamos a Cristo, foi por causa que essa verdade chegou até nós. Falou, vivo uma vida de pecadora, eu não posso continuar mais essa vida, eu preciso mudar. Daí você se achegou a Jesus e falou, eu quero aceitar Ele como meu Salvador. Porque você falou, eu quero mudar essa minha vida, não quero continuar dessa maneira. Esta atitude que nós tomamos perante a nossa vida que nos transformou. Se nós tomarmos uma atitude para o Senhor, Ele nos transforma. Mas se você não der o primeiro passo, nada acontece. O Senhor fala, por isso que Ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas às vezes a gente ouve, mas não abre. Tem uma grande diferença entre você ouvir e você abrir. Uma grande diferença entre você entender, ouvir a mensagem, entender que aquilo é real, aquilo pode transformar e você tomar uma atitude para mudar. Você conhecer que tem um remédio que pode te curar de todas as suas enfermidades, que está à sua disposição, e você pegar e tomar esse remédio ou você deixar esse remédio em cima da mesa. Quais são as atitudes que nós vamos tomando perante as dificuldades, as coisas que acontecem na nossa vida? Para ser salvo, nós temos que obedecer ao Senhor. Próxima pergunta aqui. É possível perder a salvação? Essa lição, eu estou aqui no ponto 2, tá? Sobre a salvação de todos os seres humanos. É possível o crente perder a salvação? É. Sim ou não? Sim.
De acordo com a nossa igreja, a Assembleia de Deus, nós falamos, é possível perder a salvação sim. E isso é possível perder temporariamente, como é possível também perder definitivamente. E temporariamente, quem perdeu? Lucas capítulo 15, versículo 32, Jesus conta a história do filho que se perdeu. Filho pródigo. E ele fala, quando ele chama o filho mais velho, ele fala, vamos se alegrar junto, porque este seu irmão, ele estava, sabe que ele foi achado, ele estava morto e reviveu. Ele estava no convívio do pai, ele conhecia conhecia como era bom estar junto com o pai, mas ele tomou uma decisão, eu vou sair para lá. Ele saiu, morreu, mas ele reviveu. E mais um que pode ser falado aqui, definitivamente, 2 Pedro 2, 20, que fala que depois da pessoa conhecer, ela mesma tomou a decisão e ela volta à perdição, se torna pior do que o começo. De acordo com a nossa crença, que nós cremos, é possível sim. Se a pessoa fala que ela toma a decisão. Tudo em nossa vida é tomar a decisão, tá? Eu quero servir a Cristo, eu vou deixar de servir a Cristo. É possível perder a salvação. Lógico que também tem uma maneira de pensamento que fala, se ela se afastou é porque ela nunca realmente foi salva. Mas isso daqui, a gente não vai entrar muito nesse pensamento aqui, mas a ideia é, se nós temos a certeza se nós estamos salvos, onde eu estou agora? Eu estou convencido que Deus me salvou, que eu tenho a salvação dentro de mim, que eu estou vivendo uma vida que Deus quer que eu viva, ou eu ainda não tenho tomado a decisão, estou sendo levado pelas circunstâncias? A pior coisa que acontece é quando você vive a vida, você não é o centro da sua vida, tipo assim. Quem toma as decisões? Quando você passa o dia sem fazer nada, sabe? Já aconteceu isso com vocês? Hoje eu não fiz nada, sabe? Faz nada. A gente acorda, deita de novo, liga a televisão, come, dorme de novo, come de novo, e você passa, caramba, perdi o dia. Às vezes é ruim você ter essa sensação. Mas quando você fala, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o outro, você faz um monte de coisa e fala, nossa, hoje eu ganhei o dia. A nossa vida, como que nós queremos viver a nossa vida? Vamos deixar ela levar, deixar vai que vai. É fácil viver assim, viu? Porque você não precisa pensar. Mas muita coisa você perde. Deus quer que você tenha uma vida, e a vida é em abundância. Que você tenha um relacionamento com Ele. Você não fica somente esperando, vou esperar alguém me chamar, vou esperar Deus falar comigo, vou esperar Deus ouvir uma voz para me fazer alguma coisa. Não, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero te obedecer, eu quero fazer a diferença nessa nação. Quando nós tomamos um passo para frente para o Senhor nos dá 10 passos para nós. Ele sempre está atento, esperando que nós falamos com Ele. Por que nós devemos orar? Uma temática que eu carrego comigo é essa. Por que o crente precisa orar? Eu já falei uma vez aqui, que eu tinha essa dúvida. Por que a gente tem que orar? Porque Deus não sabe de todas as coisas? Deus não sabe de todas as coisas? Sim. Ele sabe o que eu preciso? Ele pode me dar o que eu preciso?